Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhados. Bom dia bom para você, Enéas, para nós. Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes da família Web Rádio. Bom dia a todos que nos ouvem e que estão por perto, por longe, enfim. No final das contas, todos por perto por causa da internet, né, Luiz? Ah, com certeza. Agora, mais aproximadamente juntos. Olha só, estou gastando. Está gastando hoje. Enéas, muito bom dia. Você tem visto lá o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né, Enéas? Pois é, Luiz, como não falar disso, né? Como não falar, Enéas? Como não olhar para isto? Eu estou achando muito bacana, assim, sabe? Agora sim eu estou gostando da mídia televisiva, porque eles estão regaçando as mangas. Eu não sei se é por Ibope, né? Ou para, né? Teria que ser para uma autoajuda, né? Estão todos transmitindo agora os seus jornais lá dos locais de lá, né? Bom, um ponto é bom, né, Enéas? Porque a, isso aí mexe com a área política para poder dar uma ajuda muito grande, e também mexe com o Estado, né? Com o Brasil, né? Uma ajuda talvez mais efetiva, né, Luiz? Uma Uma ajuda. ajuda que seja mais de atitudes do que de palavras, de programas políticos, né? Eu acho que também não precisa nem ser televisível, nem passar na televisão e nem falar o quanto que eu vou doar. Vai e faz, né? Sim, exatamente. E tem você que vai doar aí, não precisa divulgar ou falar, olha, eu vou doar tantos reais, vou doar. Não, vai lá, doa, fica quietinho, acabou. É o seu coração que manda, né? É a tal história, no seu coração você sabe. No seu coração E você. isso é o mais importante, porque eu não faço nada com o fato de saber o que vai no coração do outro, né? Pergunte pro seu coração. Pois é, pergunte só para o seu coração, porque perguntar para o coração do outro, né, é estar já de antemão pensando em aprovar ou reprovar, né, o que vai no coração do outro. Já está de antemão pensando no julgamento que eu possa eventualmente fazer da, do que o outro sente ou do que está se passando dentro do outro, né? Então, Isso aí. mas eu não sei se a gente tem exatamente um tema definido, mas eu fiquei pensando muito sobre o que é que acontece conosco, com cada um de nós, diante dessas manifestações da natureza, né? O que é que acontece diante de nós quando nós não temos absolutamente noção ou dimensão ou capacidade imediata para não deixar que tais catástrofes aconteçam. Então, eu fiquei pensando que uma tragédia desta nos coloca de frente para alguns sentimentos, né, Luiz? Nos coloca diante da impotência, o quanto somos pequenos e sujeitos, nos coloca de frente para solidariedade. Parece que somos movidos sem que a gente perceba o quanto para sermos solidários. Parece que nos impulsiona para a empatia, que é uma coisa que muitas vezes se fala e nem sempre se consegue praticar.
né, nos coloca de frente para o medo por excelência, porque é aquela situação onde eu me pergunto, né, o que será de mim? Embora a pergunta muitas vezes venha no plural, né, o que será de nós? Mas no fundo estamos primeiramente pensando o que será de mim, né? E, acima de tudo, uma tragédia dessa nos coloca de frente para a finitude, nos coloca de frente para o fim das coisas. E o fim, obviamente, da nossa vida, e o fim de tudo aquilo que nós, como formiguinhas, construímos e a natureza destrói num momento. Eu não sei se você pensa isso, você que está aí nos ouvindo e caminhando conosco nesse papo, mas provavelmente quando criança você já deve ter passado por perto de um formigueiro e visto em volta de um buraco na terra uma construção, um montinho de grãos de terra e caprichosamente formado, como se fosse um pequeno vulcão ou um pequeno monte, construído um a um, aqueles grânulos colocados ali um a um pelo trabalho incessante das formigas. Não sabemos quantos milhares de formigas estão ali naquele formigueiro, naquele buraco, para fazer em poucos dias um monte de grânulos de terra. E aí você passa e divertidamente você passa o teu pé naquele monte que as formigas construíram e acaba com aquele monte de grãos de terra. Numa passada de pé, você destrói aquele monte, né? E o trabalho daquelas milhares de formigas construída durante muitos dias, que construíram durante muitos dias aquele montículo de terra, desaparece. E às vezes ele ainda tapa o buraco do formigueiro. Você deve estar pensando que eu estou querendo dizer que Deus fez ou faz a mesma coisa com os seres humanos. Mas não é isso. O que eu quero refletir com vocês nesse momento é que nós não fazemos um montículo de terra, de grãos de terra, pensando num poder maior ou pensando no universo. Nós fazemos montículos de terra pensando unicamente no nosso poder pessoal. E aí vem um pisão, destrói em poucos segundos aquele montículo de terra. Isso se dá nos terremotos, se dá nos tsunamis e se dá também nas grandes enchentes, como essa que nós estamos vendo no estado do Rio Grande do Sul. É por isso que um evento desse, além de nos deixar perplexos, nos deixar emotivos e de não ter nenhuma palavra adequada para servir de adjetivo durante esses dias
que eu tive chance de acompanhar bastante as reportagens, eu ficava observando como os termos, os adjetivos se repetiam. Impressionante, incrível, alarmante, inexplicável, catastrófico, tragédia, todos esses nomes e outros tantos tentando classificar o acontecimento, tentando ter uma palavra que pudesse ser de consolo ou de constatação exata daquilo que está acontecendo. E é aí que nós nos deparamos não com a nossa potência, com a nossa força, não com a nossa coragem, mas é a hora que nós nos deparamos com a impotência. É a hora que nós nos deparamos com a incompetência do ser humano. É a hora que nós nos deparamos com a perplexidade. E é também a hora que nós nos deparamos com, especialmente, dois sentimentos. O sentimento de empatia, que é aquele que sente dor porque o outro está sofrendo, e isso me leva à solidariedade. E o outro sentimento é pensar o quanto nós, nessa hora, somos vulneráveis e o quanto, nessa hora, o ser humano constrói montículos de terra e que a natureza pode destruir em segundos. É por isso que, provavelmente, nesta hora, a maior parte das pessoas conseguem ser solidárias e conseguem tirar de dentro dos seus corações a empatia para estar ao lado, para estar junto daqueles que estão sofrendo mais diretamente as perdas, sofrendo mais diretamente os prejuízos. E fazendo uma coisa que é a mais importante, que é aquela de ajudar, de se solidarizar, de estar ao lado, dizendo, eu estou aqui para fazer aquilo que eu puder. Porque esta atitude é exatamente a melhor, ou talvez a única, que pode estar presente, que pode ser realizada na medida em que nada mais é possível dizer além de fazer junto àqueles que mais diretamente estão sofrendo as perdas, tanto de vidas humanas como de coisas materiais. Né? Percebam que até mesmo a solidariedade com o socorro aos animais, nesta hora o ser humano parece ter mais complacência, condescendência, e parece reconhecer nos animais a existência da vida que também sofre, que também morre, que também sente dor, que também sente medo diante dessas catástrofes. É um momento em que há muito mais que fazer do que de falar. E se nós podemos, de novo, mais uma vez, recorrer à sabedoria do Eclesiastes, que é aquele livro da Bíblia que
nos fala que há tempo para todo propósito debaixo da terra, né? Por excelência, mais uma vez, o ser humano, solidariamente ou pessoalmente, está exatamente diante da situação onde, se durante muito tempo foi de ajuntar e construir, agora chegou a hora de refazer, de reconstruir, de rever, de enfrentar novamente, né? E aí cumprindo aquela sabedoria que diz que há tempo para todo propósito debaixo da terra, ou debaixo do sol, que eu acho uma afirmação bastante interessante, bastante emblemática, né? Muito bem, Luiz. Eu espero que nesta nossa reflexão nós estejamos podendo pensar um pouco exatamente sobre os sentimentos que nos ocorrem diante de um fato como este. E não é só pensar, realmente é aquele sentimento extremo e aquele acontecimento extremo que obriga o ser humano não simplesmente a ficar surpreso ou perplexo, mas obriga o ser humano a, de fato, arregaçar as mangas e fazer algo diante da realidade que se apresenta. Luiz, hoje você não me pediu o telefone, Luiz. Então eu quero passar agora o telefone para vocês, para podermos estar em contato quando vocês quiserem, né? É o 011 99995 5978. 11 99995 5978. E aí, Luiz, você conseguiu pensar numa música? Cantores de Deus. Ah, Solidariedade. solidariedade. O que você acha? Tem alguma outra aí? Olha, de momento eu não tenho não, viu? Eu estava esperando exatamente exatamente você propor. Aliás, muito bacana esse tema. Aliás, você já veio com esse tema ou pá, da nossa conversa apareceu? Olha, eu diria que apareceu de ontem para hoje, viu? É. Porque, sabe, Luiz, Hum. esses acontecimentos, eles nos levam a caminhos mais ou menos comuns, né? Você diz assim, que surpresa, eu digo, que pena, o outro diz, meu Deus, o outro diz, mas qual é o fim disso? E assim por diante. Na verdade, tudo isto, todas essas afirmações significam uma coisa só, é que nós estamos diante de sentimentos comuns, apenas usando palavras diferentes. Então, foi esse tratamento que eu procurei dar diante dessa situação, né? Eu, Porque não eu, se tem muito mais do que isto para se fazer, né? E é a hora que as coisas precisam ser feitas, né? As coisas precisam ser feitas. Diga. eu falo o seguinte, né? O ser humano, ele devia ver uma coisa, uma situação desta, e o ser humano ele devia se conscientizar e mudar o seu
o seu pensamento, porque o ser humano, ele poderia pensar, será que poderia estar o meu pai, a minha mãe, ou meu filho, ou minha família nessa situação? A pessoa, nós tivemos aí, desde do ano passado para cá, situações, eu vou falar, gente, situações piores, muito piores que essa, que é a guerra. Uhum. A guerra, né? Quando acontece no quintal de casa, né? Aí você sente e fala, nossa, está acontecendo comigo. Porque o que aconteceu lá, que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é uma verdadeira, parece uma catástrofe de guerra, né? Sim. Então, Tanto que começou a se falar muito como situação de guerra. situação de guerra, né? E então, gente, nós já estamos vendo isso lá no ano passado, quando começou a guerra, já faz um tempinho, né, a primeira guerra lá, né, que houve, depois veio essa outra Sim, sim, catástrofe. sim. Então, isso que toque aí um pouco o coração, porque ontem, Enéas, você pensa que não? Ontem estavam prendendo gente lá, Sim. pessoas, e estavam invadindo casas daqueles que estavam saindo, né? E esse é o medo de muitas pessoas, né? Esse é um dos medos de muitas pessoas que estavam É, naquela situação difícil. Né? então, você está vendo a pessoa ali quase perdendo a vida, ainda o ser humano está saqueando a casa da pessoa. Essas pessoas não têm amor no coração, não tem nada, né, Enéas? É isso aí. Vai para a música, Enéas? Vamos para a música, né, Luiz? Está sendo filmado, viu, Enéas? Nós estamos aí no YouTube, Sim. tá? Já vai para o YouTube e este programa está sendo ao vivo na rádio e gravado para o YouTube. Então vamos tocar. Eu não sei se vai ter corte pelo YouTube, mas a gente vai tocar. Can- Cantores de Deus, solidariedade, né? Mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song. Solidarity in the world. Iguais diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song. Solidarity in the world. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. Il n'y a pas de frontières qui séparent les sentiments qui nous rapprochent. No hay más fronteras diferenciando la necesidad humana. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. Coração somos um só país. In our heart we are a community. Del eterno del sol conserve. En nuestro corazón somos un solo país. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. Mas eu vou te falar, viu, Enéas? Tem muito mais. 99%
de solidariedade, né? O pessoal, tá todo mundo lá ajudando, né? Ainda bem, né, Luiz? Tá bem, né? Agora, todos nós, quando estamos em situação de ajudar, né? É importante que a gente aproveite para pensar Refletir, no né? que toca, exatamente, Refletir. no que toca a nossa consciência, exatamente aquilo que estamos fazendo, né? Que é, por exemplo, ser solidário, que é, por exemplo, a empatia, né? Que, curiosamente, são despertadas muito mais, de maneira muito mais eficaz, quando, quando acontecem coisas traumáticas, intensas, como essa que está acontecendo atualmente. Olha, Ernesto, vamos falar de causa e efeito, né? Vamos falar de causa e efeito. Nós tivemos aí uma pandemia, uma coisa que derrubou o mundo, essa pandemia. É, Essa pandemia, ela veio, né, para tentar chacoalhar a cabeça do cidadão, para o cidadão ser uma pessoa completamente diferente, ser uma pessoa, uma outra pessoa. Você teve 2 anos aí de pandemia brusca. Você teve a sim, causa, você teve a causa. sim, Agora nós estamos tendo efeito, a causa e o efeito. Porque se você não chacoalhou a cabeça, você não resolveu, agora está vendo efeito, causa e efeito. Nós estamos tendo aí dengue, uma coisa que não tinha, tinha, mas era uma coisa, né? Nós estamos tendo aí essas catástrofes, são coisas, então, que você acabou de falar agora, Enéas. São coisas para pensar, né? Olha só, nós estamos em São Paulo, está acontecendo aonde? Lá no Rio Grande do Sul, né, Enéas? sim, sim, Nós sim. temos que pensar aqui também com o seu jardim. Começa a pensar no seu jardim, porque você não sabe o dia de amanhã. A causa e o efeito, está tendo lá. Você pode ter a causa e o efeito. Então, está na hora de você começar a pensar nisso, né, Enéas? Exatamente. E acho que juntamente com tudo que tem que ser feito, todo esse trabalho de reconstrução, né, é que ao mesmo tempo que a gente está pensando e ajudando, a gente também está de frente para aquilo que nós somos. Então, quando eu penso em empatia, quando eu penso em solidariedade, quando eu penso em medo, quando eu penso em consciência de que somos pequenos, quando eu penso que analogicamente, ou fazendo enfim uma analogia, nós somos formigueiros que nem sempre construímos montículos regulares, né? Porque não é sem razão que o livro dos Provérbios é um livro da Bíblia, que está no centro da Bíblia, é uma coletânea de provérbios atribuídas ao rei Salomão pela sua sabedoria, e um dos provérbios, ele diz assim: preguiçoso, vá olhar as formigas trabalhando, né? Ele convida os seres humanos a olhar as formigas trabalhando, né? Devemos ou deveríamos ser como formigas? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as formigas trabalham solidárias numa única direção, né? A mesma coisa acontece com as abelhas. Há muito tempo atrás eu assisti um documentário que dizia assim: as abelhas fazem mel
do mesmo jeito há 15 milhões de anos, pensando na evolução das espécies. E o ser humano, com a sua inteligência, ele não consegue trabalhar como se fosse um grande formigueiro. Ele não consegue trabalhar como se fosse uma grande colmeia. E esta é uma das situações que são despertadas frente a uma catástrofe desta, porque o ser humano redescobre que a sua solidariedade pode existir trabalhando juntamente com o outro numa mesma direção. Se você for buscar o significado da palavra solidariedade, é uma palavra que foi construída em 1765, que significa responsabilidade mútua. Então, alguém que está sofrendo agora os efeitos desta tragédia, ela inspira uma responsabilidade de todos que podem ajudar. E tanto inspira que consegue mobilizar as pessoas para desenvolverem esses gestos de responsabilidade mútua. A gente não quer isso para ninguém, né? Não, a questão, o ponto nevrálgico não está no querer para alguém. Aí já nós estamos falando de outra coisa, porque quando alguém usa isto para se comparar e dizer que você é pior do que eu, porque você está sofrendo isso, aí nós estamos falando de outra coisa e de outro desvio do caráter humano, né? Quando nós reconhecemos essa dor que o outro está sofrendo e que nós não podemos tirar dele, né? Imagine você que todas aquelas pessoas que estão lá ajudando são pessoas que estão sentindo dor, mas exatamente sentindo dor porque vê a dor do outro e imaginam como aquilo seria doído para eles se estivesse acontecendo com eles. Então, aquele que vai dirigindo o barco para buscar alguém que está ilhado, ele pode ajudar a trazer, ele pode livrar aquela pessoa das águas subindo, ele pode socorrer, levar aquela pessoa ao médico, ele pode trazer para um abrigo, ele pode até mesmo cuidar das feridas daquele que está vindo para o seu barco. Mas ele não pode tirar de dentro daquela pessoa a dor, seja das perdas, seja da perplexidade, seja da dor física, seja das noites que ele passou lá em cima do telhado esperando socorro e assim por diante. Então, isso é identificação. Qualquer um que socorre alguém que está sofrendo consegue imaginar como pode ser uma dor do outro, mas não pode sentir a dor do outro. Por isso que eu insisto sempre, quando a gente vai buscar a definição de empatia, logo você vai ler capacidade de se colocar no lugar do outro. E isso é uma definição enganosa, porque eu não consigo me colocar no lugar do outro. Aliás, o que me faz socorrer o outro é exatamente o fato de que eu não estou no lugar do outro. É exatamente o significado de que eu estou ao lado do outro.
E por estar ao lado do outro, eu posso ajudar o outro. Mas eu não posso estar no lugar do outro. Eu não vou ajudar se eu disser para ele, olha, você que estava aí 3 dias em cima do seu telhado, esperando socorro, agora você vai dirigir o barco e eu fico aqui. Você não sentiria a mesma dor daquele que esteve lá 3 dias no telhado da casa dele. Então, você está ao lado do outro. E é por estar ao lado do outro, por você não ser o outro, é que você pode ajudar o outro. Parece simples filosofia, mas não é. Esse é o verdadeiro sentido de empatia. Mas então, por que eu ajudo o outro? Porque o outro, na hora em que ele está sofrendo, ele mostra como se fosse num espelho a minha vulnerabilidade. O outro sofrendo mostra o quanto eu posso sofrer numa situação semelhante. O outro, no seu sofrimento, me mostra como se fosse num espelho aquilo que eu posso sentir em situações parecidas. A dor que o outro está sentindo me mostra num espelho como eu também vou sofrer se tiver dor. Se eu tiver a dor de um abandono, a dor de uma tragédia como esta, a dor de uma necessidade de socorro, a dor de ter perdido todos os bens que durante anos eu construí, a dor de ter vivido socialmente e afetivamente o que eu vivi nesses dias de tragédia. Hoje de manhã eu ouvia a declaração de um habitante da cidade de Estrela, no Rio Grande do Sul, e ele falando para a repórter o seguinte: faz 48 anos que eu moro aqui. Agora, onde eu morei durante 48 anos, não tem mais nada, não tem mais rua, não tem mais casa, não tem mais fábrica, não tem mais farmácia, não tem mais ninguém, e não tem a minha casa, que existia todo esse tempo. Então, esta sensação de não ter mais nada, não só no sentido material, mas de não ter mais nada no sentido emocional, no sentido psicológico, no sentido social. Eu não tenho mais os meus amigos para conviver, eu não tenho mais a rua por onde eu passeava, eu não tenho mais o bairro por onde eu morava. Então, esta dor não se desfaz, mesmo que eu ficar lá e o outro subir no barco e vir embora. É isso que eu estou dizendo com o engano desse sentido de empatia, que parece que, ao contemplar a dor do outro, eu estou no lugar da dor do outro, e isso não é, de fato, verdadeiro. Mas, ao ver a dor do outro, eu posso muito bem ter na minha frente um espelho. E se esse espelho me mostra o quanto eu sou pequeno, o quanto eu sou aquela formiga que também levou meses para construir aquele montículo de grãos de terra, se esse espelho me mostra isso, ele faz com que eu seja corresponsável por ajudar o outro, por estar ao lado do outro, por estar procurando ajudar o outro. De modo que é isto que nos desperta a empatia, é isso que nos desperta o sentido de sermos finitos, de sermos vulneráveis, que eu estou dizendo, de sermos pequenos, de sermos facilmente engolidos pelo movimento que a natureza possa estar fazendo. E o quanto podemos ser corresponsáveis
na condição de seres humanos que podem contribuir pouco ou muito com a preservação das situações da natureza, das condições nas quais nós vivemos. A palavra solidariedade também nos desperta a palavra sólido, ou sólidos, do latim, que quer dizer firme, inteiro e, obviamente, sólido. A solidariedade pode construir, juntamente com os outros que estão precisando, uma condição de solidez. Na medida em que eu for alertado por estas impressões de vulnerabilidade, de finitude, de pequenez, de insignificância e de corresponsabilidade com o meu próximo. Estas situações, frente às quais nós nos deparamos diante de uma catástrofe como esta, né, é que nós somos alertados como viver numa situação desta e como, de alguma forma, estarmos conscientes, não sei se totalmente preparados, mas alertados para outras ocorrências, para outras situações que, de alguma forma, nos remonte, nos remeta, nos leve a pensar quais as responsabilidades que nós podemos ter vivendo numa situação como esta. Até porque nós não temos condições de pensar como o rio. Ainda ontem eu ouvia um jornalista especialista em soluções ecológicas, o Trigueiro da Globo News, dizendo que o rio, ele não sabe se quando ele sobe por causa do volume de água, ele não sabe qual propriedade ele está alagando. Ele não sabe qual sociedade, qual cidade ele está enchendo de água. São as pessoas que vivem lá que conhecem, sabem e têm consciência de por onde passa o rio. Isso significa que o ser humano é que tem consciência, ou que pode ter consciência, do quanto ele é vulnerável frente ao rio. E o rio não é mau nem bom. O rio segue o seu curso. O rio se espalha quando recebe mais água, e o rio morre de sede quando tem pouca água. Naquela seca que nós todos ouvimos e vimos lá do Amazonas, do extremo norte do Brasil, nós vimos muitas reportagens sobre os rios secos. É raro, né? Agora com o YouTube, agora com a internet, nós temos mais facilidade de ver leitos de rios secos. E quando você olha para um rio seco, você não imagina que por ali ou já correu muita água, ou irá correr de novo quando voltarem as chuvas.
Mas naquele momento, o rio seco, ele está morto. Ele é apenas um canal, ele é apenas um caminho, ele é apenas um trilho por onde a água pode passar. De modo que o rio não tem consciência como tem os seres humanos. E é por esta consciência que o ser humano tem, é que ele é despertado para a empatia, para a solidariedade, para a consciência de que ele é muito pequeno frente à natureza e os seus eventos, para que a consciência de que o ser humano é finito, isto é, ele é extremamente vulnerável, pequeno e incapaz de reagir quando um acontecimento imprevisto desse acontece. Claro, um acontecimento que acontece sendo redundante, mas exatamente mostrando para nós como ficamos surpresos e perplexos frente a esta realidade. E é aí que vem a responsabilidade do ser humano, a corresponsabilidade do ser humano e, consequentemente, dos nossos governantes, consequentemente, dos nossos governos, né? E eu tenho acompanhado as discussões no Congresso para ver como vão chamar esse auxílio para o Rio Grande do Sul. Se vão chamar de orçamento especial, se vão chamar de orçamento emergencial, né? E que horas o Congresso vai votar a aprovação desse orçamento para que finalmente a verba seja destinada ao socorro, à reconstrução e à tomada de providências daqueles que estão sofrendo a enchente. No Santa Maria, né? Lá em Santa Isso, Maria? isso. A Rádio Santa Maria. Teve nome? Teve alguma coisa? Teve nome lá? Vamos registrar um nome. Não teve nome. Tragédia de Santa Maria, vamos lá ajudar e acabou. Até porque eles não têm mais cartório, né? Não é? Então acabou. Exatamente. Vamos ajudar. Então, mesmo assim, frente a um espelho que me mostra o quanto todos somos vulneráveis, o quanto todos os governos, todos os cientistas, todos os seres humanos pensantes, o quanto eles foram vulneráveis na pandemia, agora estão vulneráveis também frente a esta enchente. E ainda assim, eu penso que está levando um tempo muito grande para que se comece um trabalho de socorro, primeiramente, com mais recursos, cada vez mais recursos, e imediatamente, o mais possível, colocar à disposição recursos para se recomeçar a restabelecer as condições mínimas de conforto e sobrevivência dos seres humanos. Que esse acontecimento não se perca pelos aprendizados que eles podem gerar. Mas, ainda assim, este espelho que as enchentes no estado do Rio Grande do Sul estão refletindo, possam verdadeiramente significar um passo à frente para se ter consciência mais aguda, mais precisa de tudo aquilo que o ser humano possa fazer para o bem do outro, para o bem do seu próximo. É isso aí, Luiz. Eu espero que eu tenha trazido aí oportunidade de uma reflexão sobre este acontecimento que repentinamente tirou a vida de tantas pessoas da sua organização, da sua ordem, do seu bem-estar,
e, acima de tudo, da sua condição de sobrevivência. E que com esses aprendizados nós possamos ser um pouquinho melhores. A pandemia não foi suficiente para nos fazer seres melhores. Vamos ver se a intervenção das chuvas podem nos ajudar nesse sentido. É isso. O que eu falo é o seguinte: nós estamos fazendo um programa de psicologia. O Enéas está aí falando, às vezes a gente fala algumas coisas fora aqui, né? Uma das coisas que eu estou falando, que eu vou falar aqui, temos recurso suficiente e para ajudar Rio Grande do Sul. Ajudar não só o Rio Grande do Sul, como muitas outras que estão aí precisando de ajuda. Vamos lá. Temos shows caríssimos. Temos empresas bancárias produzindo shows caríssimos. Temos jogos de futebol aí, empresários ganhando fortunas caríssimas, fortunas milionárias. Apareceu vários tipos de jogos agora, que liberaram. E, enfim, Enéas, não vem falar que precisa de dinheiro de exterior, porque em 2019 está esperando dinheiro, não sei o que. Nós aqui dentro temos muito recurso, que tem muita gente ganhando fábula de dinheiro, não só Rio Grande do Sul, como Brasil inteiro, para poder ajudar. Agora sim, Rio Grande do Sul começa a ajudar já. Rio Grande do Sul está precisando de agora. Tem recurso, Enéas? Tem. Nós vivemos num dos países mais ricos do mundo em termos naturais. Nós temos uma riqueza imensa na mão de alguns poucos brasileiros, de modo que é um país, haja vista a enorme corrupção que nós temos, que são verdadeiros ralos, verdadeiros buracos por onde vaza essa riqueza em benefício de uns poucos, né? Constatou-se nesses dias que as emendas parlamentares já aprovadas para alguns deputados, senadores, alguns políticos que são do Rio Grande do Sul, se somadas, ultrapassam R$1 bilhão. Parece que agora se alertou para o fato de que essas verbas atribuídas a certos políticos para que trabalhem em favor da sua região possam ser somadas e destinadas a uma direção só, que são todos os municípios. Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Desses 497 municípios, quase 400, acho que beira 390 e poucos, que foram afetados pelas chuvas. Isso significa que quase a totalidade do estado inteiro foi atingido e está tendo prejuízos. De modo que esse dinheiro todo poderá ser destinado numa mesma direção, a direção da solidariedade
com todas as pessoas que perderam seus bens e tiveram a sua vida direcionada abruptamente para outros pontos. Então, isto colocado, isto conscientizado, faz com que a política deixe de ser um conjunto de profissionais que reivindicam verbas para ser um enorme grupo de pessoas que podem ser bem intencionadas e dirigir o seu esforço, o seu saber e a sua dedicação para o bem comum da população a que pertencem. Se isto servir de alerta e de aprendizado, terá havido algum passo à frente. Se nos esquecermos disso rapidamente, estaremos na mesma situação. Olha, Ned, eu vou te falar uma coisa. Se você tivesse tempo, né? Porque você já terminou o programa na terça-feira, você já vai e você atende, né? Se você tivesse tempo, eu ia convidá-lo para fazer o Jornal do Meio-Dia comigo. Nós íamos fazer o Jornal do Meio-Dia para poder falar. Nós, Enéas, estamos ao par de tudo que está acontecendo. Eu mesmo, eu não sei você, mas ontem eu estava falando com um amigo que eu vejo todo dia 4 jornais em 3 emissoras de televisão. Tá. Então, eu pego para mim o que é bom, o que Sim. que dá para mim falar. No entanto, que eu venho aqui no meu programa, às vezes eu divulgo algumas coisas aí, né? Algum desabafo. Então, são 4 jornais que eu vejo, e eu ouço e vejo as notícias, né? E eu vou te falar uma coisa, né? Se você tivesse tempo, nós ia fazer o Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. É isso aí, né, Enéas? Mas vamos levando, né, Enéas? Vamos aí, né? Vai. Eu já falei que recurso nós temos. Recurso o Brasil tem. Sim, sim. Tem muito recurso. E fora o que o Brasil tem um recurso que está lá fora também, que é do Brasil. Sem dúvida. Certo, Enéas? Luiz, grande abraço a você, grande abraço a todos. O convite para estarmos juntos novamente na próxima terça-feira. 14. Grande abraço. 14. Dia 14 de maio. Domingo é Dia das Mães, Enéas. Após o Dia das Mães, exatamente. Mamãe está viva ainda? Não, a minha não. Não, né? Já foi. A minha se foi já há uns bons anos. Enéas, muito obrigado. O pessoal está aí nos ouvindo, né? E muito obrigado pela audiência de todos. Daqui a pouco, hoje ou amanhã, o programa vai estar no YouTube. Tá bom, Enéas? Grande abraço, Luiz. Grande abraço a todos. Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas.